Meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Porque hoje é Natal. E hoje é uma data em que, independentemente da sua crença, da sua forma de se religar a Deus, o mundo ocidental inteiro ou para celebrar, ou no mínimo, para falar dessa data que simboliza o aniversário de Jesus. Mas veja só que interessante, e eu queria fazer uma reflexão com você. Jesus foi um homem que teve uma passagem divergente pela terra. Jesus foi um homem que nasceu marginalizado. Ele precisou fugir para o Egito para poder sobreviver. Jesus foi uma criança que não teve um padrão de comportamento comum às crianças da época. Aos 12 anos, a relação de Jesus era predominantemente com homens mais velhos. E nessa idade, ele já falava e citava para estes homens os ensinamentos de Deus. Se existe uma coisa que é muito verdadeira, é que a passagem de Jesus pela terra, ela é marcada por um prejuízo de fala muito significativo. Nós tivemos um marco de prejuízo de linguagem expressiva e receptiva na caminhada de Jesus. Jesus tinha muita dificuldade de aceitar e de atender normas e leis vigentes que vinham do Império Romano. E abertamente Jesus falava sobre isso. E as pessoas que o ouviam não conseguiam compreendê-lo. Jesus hiperfocou em propagar pelo planeta a imagem e o ensinamento de Deus. Jesus, em virtude de toda essa batalha, ele teve as crises dele de shutdown, quando ele então se isola 40 dias e 40 noites no deserto, em crise. Assim como ele também teve crises de meltdown, quando passando em meio a artesões, ele quebra bancadas, ele esbraveja. Como ele esbravejou, dando dignidade e resgatando a vida de uma mulher tida como criminosa por ser prostituta. Esse prejuízo de linguagem ele é tão marcante que em Coríntios 13 se diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e se eu não tivesse amor, nada faria sentido. Jesus, por ser esta pessoa tão diferente, por ter hiperfocado tanto, por ter tido uma rigidez cognitiva absurda de lutar 33 anos por uma verdade, por ter sido marginalizado durante 33 anos, ele foi crucificado e morreu. Esse prejuízo de linguagem ele é tão significativo que nós estamos em 2024. E em 2024 as pessoas param, elas celebram o Natal, mas são pouquíssimas as pessoas que vivem de fato o grande significado e o grande espírito do nascimento desse homem.
Muito interessante, as pessoas passam o ano inteiro brigando, discutindo, de cara feia. Muitas famílias sentam à ceia e continuam fazendo isso. E fazem em nome de Jesus. Porque ainda não se conseguiu ter uma compreensão de fato do que este homem não compreendido quis dizer. Fazemos de conta que compreendemos. E Jesus, ele é um símbolo. Nós poderíamos estar falando de Buda, poderíamos estar falando de Maomé, poderíamos estar falando de outros grandes homens que passaram pela terra, poderíamos estar falando de Oxalá e Parrei Babá, em que também a grande maioria desses homens foram diferentes e apresentaram também um prejuízo de linguagem, porque não conseguiam aceitar normas e determinações e da mesma forma não conseguiam ser compreendidos naquilo que falavam. Na minha caminhada, eu aprendi com todos esses homens que o vento, as chuvas e os trovões, eles pertencem a todos, porque caem sobre a terra, para cada um de nós. Assim como eu aprendi que a força da cachoeira, as águas límpidas dos rios, elas estão para banhar todos aqueles que se aproximam. Que a força das ondas do mar chegam até a beira de braços abertos para acolher todos aqueles que estão receptivos. Que a energia das florestas, a sombra e a luz, ela está ali para ser oferecida para quem quer a sombra e para quem quer a luz. E cada um de nós, ao longo do seu desenvolvimento, vai se construindo, vai se desenvolvendo. E o que todos esses homens nos ensinaram é que o maior gesto de amor que um cristão, um budista, um muçulmano, um umbandista, seja qual for a religião, precisa nutrir dentro de si respeito. Porque não existe amor sem respeito. Você só acolhe e você só oferece se você se despir da sua arrogância, do seu egoísmo e incondicionalmente aceitar o seu semelhante. Foi isso que Jesus ensinou e que não foi compreendido. E a não compreensão, ela acontece por um conflito que explode de forma extremamente violenta e agressiva, porque o ser humano não aceita as diferenças. Nós passamos aqui um ano inteiro falando de condição autista, falando de inclusão, porque nós falamos de uma população que também é diferente, que também hiperfoca, que também tem rigidez cognitiva, mas que também é marginalizada, excluída, onde muitos deterioram, talvez não fisicamente, mas filosoficamente morrem por uma atitude desumana, daqueles que sentam
no dia de Natal para celebrar um momento religioso. Eu, Clécio, dedico a vocês todos um grande Natal. Eu deixo a vocês o meu amor, a minha vibração, a minha luz. Compartilho com vocês, assim como vocês compartilharam comigo ao longo de todo um ano, a história de vocês, o sofrimento de vocês, o quanto vocês me fizeram crescer enquanto pessoa. O meu anjo da guarda saúda o anjo da guarda de vocês. Epa, rei babá, que Oxalá abençoe a cada um.